a gente tem que saber quando estamos na alma e quando estamos no espírito. Senão, estamos em trevas. Bom dia, irmãos. Hoje nosso assunto é dividido alma e o espírito. Quando Deus criou o homem, Ele fez ele com um propósito especial. Ele criou o homem para ser ultimamente a habitação dele. Deus quer habitar no homem. Deus quer que o homem seja um templo para ele, um vaso para ele, onde ele habita, anda, fala e age. Então, os propósitos de Deus são santos, especiais e bastante interessantes. Então, com este intuito, Deus criou o homem com 3 partes: o corpo físico, a alma e o espírito. Interessante lembrar que o tabernáculo de Deus, também o templo, tinha 3 partes: o pátio exterior, o lugar santo e o santo dos santos, onde a presença de Deus habitava, no santo dos santos. Então, isso é importante entender, porque quando nascemos de Deus, o que acontece? O Espírito de Deus entra em nosso espírito. O Espírito de Deus junta com o espírito humano e faz um novo nascimento. Vamos ler alguns versículos juntos. Primeiramente, mostrando que o homem tem 3 partes. Vamos ler de 1 Tessalonicenses 5, 23. E possa o próprio Deus da paz torná-los completamente santos, e possa todo o seu espírito, toda a sua alma e todo o seu corpo serem achados sem nenhuma falha na presença de nosso Senhor Jesus, o ungido. Então, o propósito de Deus é que Ele transforma o homem totalmente. Agora vamos ler sobre onde o Espírito Santo habita em nós. João 3,6. O que é nascido naturalmente é o corpo físico. E o que é nascido do Espírito, com E maiúsculo, é nosso espírito, com E minúsculo, que é o espírito humano. Estes 2 espíritos, o espírito humano e o espírito de Deus, juntam no novo nascimento, bem como o esperma junto com o ovo, para criar o novo ser humano. Também o Espírito Santo junta com o nosso espírito humano para efetuar o novo nascimento. Vamos ler mais um pouco. 1 Coríntios 6, 17. Mas aquele que está unido ao Senhor é um só espírito com o Senhor. Está vendo? Quando você está unido ao Senhor, você torna-se um só espírito com o Senhor. Aleluia! Que coisa maravilhosa isso! Através de tudo isso, a gente quer dizer que o Espírito Santo habita no Santo dos Santos do homem, ou seja, no seu espírito. O Espírito Santo entra junto e habita com o nosso espírito humano. Por que isso é importante? Porque temos outra fonte de vida. A vida humana habita em nossa alma. O lugar, vamos dizer, o local da vida velha, vida natural, está na nossa alma. Então, uma vez que recebemos Jesus, temos
duas fontes de vida. Temos duas vidas dentro de nós. Temos uma vida natural humana, cuja fonte está nossa alma, e a vida divina que habita nosso espírito. Então, já temos duas possibilidades. A gente pode viver pela alma, que é também viver pela carne, porque a alma caída faz parte da carne. Ou a gente pode viver pelo Espírito. A Bíblia nos instrui que devemos andar pelo Espírito. Andar pelo Espírito por quê? Porque se andamos no Espírito, expressamos a natureza do Espírito. Se andamos pela carne, expressamos a natureza da carne. Cada vida tem sua natureza. Gálatas 5,16. Porém, eu digo, andem no Espírito e não vão realizar os desejos impuros da carne. Gálatas 5,17. Porque a carne anseia pelo que é contra da natureza do Espírito. Está vendo isso? A carne anseia pelo que é contra a natureza de Deus. E o Espírito anseia pelo que é contra a natureza da carne, pois eles estão em oposição um em relação ao outro. A consequência é que vocês não devem praticar tudo que desejam fazer. Está vendo? Vocês não devem praticar tudo o que desejam fazer. A natureza do homem caído é pecar, é natural, é cheio de si, manifesta a natureza velha. E a vida do Espírito manifesta, exibe a natureza divina, a natureza de Deus, que é santa, pura. Aleluia. Então, uma vez que recebemos Jesus, temos duas possibilidades. A gente pode viver pela carne, ou a gente pode viver pelo Espírito. Mas muitos crentes não entendem que tem essas duas fontes de vida dentro deles. Mas o intuito de Deus, o plano de Deus, é para esta vida espiritual dentro de nosso espírito crescer, amadurecer e passar a dominar nosso viver. E para que a vida natural em nossa alma esteja colocada à morte. Então, como João Batista disse, ele tem que crescer e eu tenho que diminuir. Então, é importante que a gente tenha discernimento e não andar nas trevas. Tem tanta crente andando nas trevas sem discernimento sobre quando estão andando na carne e quando estavam andando no Espírito. Precisamos uma divisão, uma separação sobre este assunto. Vamos ler um versículo juntos. Lendo de Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Para quê? Por penetrar até mesmo ao ponto de separação da alma e do espírito. Olha aqui, gente. Esta espada de Deus, a palavra de Deus, tem uma função: penetrar e fazer uma separação entre a alma e o espírito. Por que isso? Porque a gente tem que andar no Espírito, orar no Espírito, fala do Espírito, viver pelo Espírito.
Se vivemos pelo Espírito, não vamos cumprir os desejos da carne. A gente tem que saber quando estamos na alma e quando estamos no Espírito. Senão, estamos em trevas. Isso não é o plano de Deus. O plano de Deus é que vivemos pela nova fonte. Ele nos deu a própria vida dele, implantou, inseriu esta vida em nosso espírito. Para quê? Para tornar-se a fonte de nosso viver. Para substituir pela vida da alma. Para aumentar, para crescer, para nos encher, para nos dominar e para nos liderar. As funções da alma são pensar, a mente, sentir, ou seja, sentimentos, e tomar decisões, refletindo nossa própria vontade. Vocês sabem que existe no homem caído pensamentos impuros. Você bem sabe disso. Você sabe também que existe sentimentos impuros. Sentimentos cuja fonte é a vida caída. Você não pode pensar que você tem que obedecer sentimentos que você tem só porque nasceram em você. Você, de maneira alguma, é obrigado a cumprir ou tentar satisfazer seus sentimentos, seus desejos. Por quê? A fonte deles é a vida caída. Porém, eu digo, andem no Espírito e não vão realizar os desejos impuros da carne. Mas, gente, quando recebemos Jesus, recebemos uma nova fonte, uma nova vida completa, que tem pensamento, que tem sentimento, e podemos ser enchidos e guiados por esta vida. Aleluia, gente! Podemos ser tabernáculo de Deus, em que Ele vive, Ele fala, Ele anda, Ele age. Nós podemos nos tornar uma expressão de Deus, uma expressão viva de Deus. O tabernáculo de Deus que Ele está construindo agora em nós e entre nós é um tabernáculo vivo. Uma coisa em que Ele vive e anda e se revela ao mundo. Que coisa maravilhosa, que plano interessante. Então, as capacidades da alma, a mente, as emoções, nossa vontade, pode ser instrumentos nesse projeto de Deus. Nós podemos ter os pensamentos divinos, sentimentos sobrenaturais e tomar decisões santas. Gente, podemos deixar a vida de Deus dominar nossa alma. Não é a alma, ou seja, mente, emoções e vontade, que é ruim. É a vida desta alma que anima, que usa nossas capacidades para se expressar. Mas Deus quer que nossa alma seja a criada, a serva do nosso espírito. Em vez de se expressar, a alma pode ser a serva do Espírito, para que o Espírito pode usar nossa alma humana como o meio de se expressar. A Bíblia fala que estamos adquirindo a mente de Cristo, estamos tendo a mente de Cristo. Claro que Deus pensa, claro que Deus sente. Então, nós podemos render nossa alma, nossas faculdades a Deus, para Ele encher com pensamentos dEle.
em vez de nossos pensamentos caídos, egocêntricos, pecaminosos. Podemos deixar Deus encher nossa mente com pensamentos divinos. Parte da nova aliança que Deus vai inscrever os pensamentos dele em nossa mente e colocar as leis em nossos corações. Como isso acontece? Através do Espírito. Quando buscamos a face de Deus e desenvolvemos uma intimidade com Ele, deixando Ele perscrutar nossa vida e arrependendo de tudo que Ele mostra que está errado, Ele trabalha para nós transformar. Parte desta transformação é o crescimento da vida dele em nosso espírito. Claro que quando nascemos de Deus, a vida de Deus nasce em nosso espírito infante. Pensa nisso, irmão. Nenhuma vida nasce adulto. A vida de Deus não é diferente de que isso. Quando experimentamos o novo nascimento, é justamente o nascimento. Não nasce adulto, não. A vida divina nasce em nós, neném, e tem que crescer, tem que amadurecer. Não vai de um dia dominar nosso viver. Leva tempo. Cada crescimento, seja planta ou animal, leva tempo e nutrição. Então, irmãos, precisamos nutrir esta vida nova com a palavra de Deus, com a presença de Deus, através de comunhão com Deus. Por meio desta comunhão, Ele vai falar conosco, através da palavra escrita e também diretamente em nosso espírito. Ele falando pessoalmente conosco. E esta palavra dele ilumina, traz luz e traz uma separação entre a alma e o espírito, entre as duas vidas, mostrando quando estamos vivendo pela vida velha, expondo, cortando, iluminando. Quanto mais esta vida cresce, quanto mais a luz de Deus brilha, irmãos, esta separação é essencial. Irmãos, carecemos muito esta separação. Precisamos buscar Deus, buscar viver em comunhão com Ele, todo dia, para que podermos andar no Espírito, viver pelo Espírito, para que nosso ser se torne a habitação de Deus, uma plena expressão da vida divina. Este plano de Deus, para habitar nós e usar-nos como o meio de se revelar, o plano dele é fazer nós o corpo de Cristo. Pensa nisso, irmão. O corpo de Cristo não está morto, não é um cadáver. Deus fez nosso corpo ressuscitado para que Cristo pode habitar nós, andar nós e viver por meio de nós, em muitos sentidos, em muitos aspectos, se revelando ao mundo. Em muitas maneiras, gente, Deus quer nos encher com Ele mesmo. Ele quer que vivemos pelo Espírito dEle, pela vida dEle, tendo pensamentos divinos, tendo sentimentos sobrenaturais, não naturais, não em prol de nós, para que o mundo pode ver quem é Jesus.
gente em casa, com sua família, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, você pode exibir Deus. Você pode viver Cristo, pode expressar divindade para eles. Rapaz, se você vive nesta maneira, você vai atrair sua família para Deus. Eles vão querer também ter esta coisa preciosa. Eles vão ver em você algo atraente, interessante, bonito, porque você está exibindo Deus vivo a eles. E além da sua família, há um mundo também carecendo Cristo. Você pode ser uma expressão viva de Deus, o corpo de Cristo vivo. Por isso, irmão, você tem que aproximar Deus, experimentar arrependimento até todo dia, cada vez mais profundo, e estar enchido com a luz de Deus, dividindo entre a alma e o espírito, sabendo quando está vivendo pela alma e quando vivendo pelo espírito. Assim você pode rejeitar uma vida, negar esta vida, a expressão dela. Negar ela a expressão. Ela não tem direito de se expressar. E escolher viver pelo Espírito, para que Deus pode ser glorificado em você e por meio de você. Amém, irmão?